até que entrei aonde? No santuário de Deus. Então entendi eu o que? O fim deles. Amém? Então, preste atenção. Ele disse, então eu entendi o fim deles. O fim do quê? O fim dos problemas. Quando você entra no santuário, quando nós entramos na presença de Deus, por isso que é importante estar sempre na casa de Deus, estar sempre prestando atenção na palavra, porque quando você vem para a igreja e você presta atenção na palavra, aí você entende, porque foi isso que ele disse, né? Ele disse no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então que? Entendi. Então é um processo, você vem para a igreja, você entra na presença de Deus e você procura entender. Não é só estar aqui para assistir uma reunião ou receber uma oração. Não, você vai ver a importância de entrar no santuário e entender. Porque primeiro passo, entra no santuário, depois entende. E aí ele disse, até que entrei no santuário e entendi eu o que? O fim deles, o fim dos problemas. Então você só vai entender o fim dos problemas quando você tiver esse costume de estar na casa de Deus, estar na presença de Deus, não só dentro da igreja. Porque muitas pessoas até têm vindo para a igreja, têm orado, têm buscado, mas a pessoa ela não se envolve, não entra na presença, não entra na comunhão, e aí não consegue entender aquilo que Deus está passando, está falando pela palavra. E aí é aí aquela pessoa que está sempre na igreja, ora, faz as campanhas, pede orações, mas nunca vê o fim dos problemas. Por quê? Porque nós só vemos o fim dos problemas quando nós entramos na presença de Deus e entendemos a palavra, porque aí Deus mostra que na verdade, por exemplo, a pessoa chega com um problema de doença, aí a pessoa tem orado, tem feito as campanhas, pede orações, e às vezes o problema continua. Até quando? Alguém diz, pastor, até quando eu vou ficar com esse problema? Até quando eu vou passar por isso? Já pedi oração para tanta gente e não vejo o resultado. Sabe até quando? Até quando você entrar no santuário e entender o fim desse problema. A Bíblia fala, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, está lá em Isaías 53, fomos o que? Sarado. Quando você entende de fato e de verdade isso que ele fala na palavra, e para entender você tem que estar na presença de Deus, é aquilo que nós falamos, é muito mais do que vir para a igreja. Eu posso estar dentro de um lugar, eu posso estar no ambiente, mas estar longe de Deus, porque o próprio Senhor Jesus disse, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso que muitas pessoas não são abençoadas, não vê o fim dos problemas, porque a pessoa está longe de Deus, está longe do santuário. Quando eu entro no santuário, quando eu falo santuário, não é só o templo, mas é no entendimento da palavra, é aquela comunhão com Deus, que Deus fala, eu entendo, meu coração se alegra, e aí eu já até falo, Senhor, já entendi, o Senhor já me deu a vitória, o Senhor já me deu a bênção. É aquela pessoa que às vezes está passando por uma luta de doença, de enfermidade, o médico disse que não tem cura, alguém disse que não tem mais jeito, mas a pessoa entrou no santuário, ouviu a palavra, entendeu o fim daquela doença, daquela enfermidade. E quando a pessoa entende, ela já agradece a Deus, Senhor, obrigado, porque eu creio que pelas tuas pisaduras eu não vou ser sarado, eu já fui sarado. Eu não sei qual é o problema que você está passando, está vivendo, seja de saúde, seja financeiro, familiar, no casamento, qualquer área da sua vida. Você só vai ver o fim desse problema quando você entra no santuário e entende que Deus já te deu a vitória.
A pessoa só entende quando ela entra no santuário, quando ela entra de fato de verdade na presença de Deus. Aí a pessoa passa a entender. Se é um problema financeiro, a pessoa passa a entender que Deus, Ele já abriu as portas. Está lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse: olha, uma porta grande e eficaz se me abriu. A gente costuma falar, né? Olha, Deus vai abrir a porta para você. Mas na verdade a Bíblia fala que as portas já estão abertas. E só quem entra no santuário entende isso. Quer dizer, peraí, então ao invés de eu ficar só ali pedindo oração, não, eu vou entender, Deus já me deu a bênção, Deus já me deu a solução para esse problema. Quantas lutas eu já passei, e meditando na Bíblia, Deus me mostrava na Bíblia: ó, essa batalha já está vencida, você já venceu. E o coração se alegrar e agradecer a Deus: Deus, obrigado, a partir de hoje esse problema não existe mais na minha vida. E às vezes sem orar. Muitas pessoas, quando eu falei isso no culto anterior, quando uma pessoa ela pede muita oração, não é errado orar e nem pedir oração, entenda bem. Mas quando uma pessoa vive só pedindo oração, o crente 6 horas, por que uma pessoa pede tanta oração? Porque ainda não entendeu o fim dos problemas. Porque quando alguém entende o fim dos problemas pela palavra, a pessoa não tem essa necessidade de ficar pedindo toda hora oração. Quem está entendendo faz assim, porque ela entende. Quantas vezes eu já fui, alguém chegou até mim e falou: pastor, queria que o senhor orasse por mim. Aí antes de orar, a gente conversa, atende a pessoa, orienta na palavra, leva um tempinho ali orientando, e a pessoa presta atenção. Quantas vezes já presenciei isso? Termino de orientar e eu falo para a pessoa: agora eu vou orar por você. E a pessoa falou assim para mim: pastor, não precisa orar mais não, eu já entendi tudo, já tomei posse. Olha que coisa maravilhosa. Muitas vezes eu já vi isso. Por quê? Porque quando a pessoa entra no santuário e entende o fim, então acabou, aquele problema acabou ali. Ah, mas eu não orei, mas eu não pedi oração. Mas você entendeu. Porque todos os nossos problemas, irmãos, todas as nossas dificuldades têm solução. Quem crê nisso, diga amém. Para todo problema tem uma solução. Eu sempre falo isso: nenhum mal dura para sempre. Toda luta, todo problema tem uma solução. E aí a pessoa fica só na oração, né? Ora. Estou dizendo que é errado, mas não adianta só orar e eu não entender na palavra a resposta para a solução daquele problema. Seja financeiro, seja familiar. Pastor, estou orando pela minha família, mas eu acho que não tem jeito. Meu filho não quer vir para a igreja, a pessoa não quer se converter. Mas aí você entra no santuário e entende aquilo que ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu, tua casa. Aí a pessoa fica em paz: Senhor, eu já entendi, vou ficar firme e eu creio no Senhor, e eu e minha família vamos servir ao Senhor. Quer dizer, a pessoa não fica com medo, não se desespera, porque ela entende o fim daquele problema. O fim do problema do filho que está nas drogas, o fim do problema do marido que está no álcool, ou da esposa que não se converteu, o fim do problema financeiro. Quer dizer, como falei anteriormente, a pessoa está passando por um problema financeiro, mas ela lembra quantos versículos tem na Bíblia que fala da prosperidade. Por exemplo, o Salmo 37, versículo 25, o salmista disse: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência mendigar o pão. Quer dizer, a pessoa escuta isso e ela fala: Senhor, já entendi, já vejo o fim do meu problema financeiro. Por quê? Porque o Senhor não vai me desamparar. Amém? Quantas vezes, irmãos, eu em dificuldade financeira, quem já passou dificuldade financeira, quantas vezes Deus me fazia lembrar desse versículo? Às vezes, muitas vezes sim, orava, mas lembrava. Deus, Ele diz: nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência mendigar o pão. Aí o coração se alegra. Quando você entende, o coração se alegra. Por quê? Porque você viu o fim do problema. Então talvez o que está faltando na vida de muitos não é orar mais, porque já orou bastante. Não é mais pedir oração,
Porque todo mundo já orou, todos os pastores já oraram. Aí aquilo que eu falei no culto anterior, tem pessoas que acham, é oração, é a igreja. Vou mudar de igreja porque essa igreja é fraca, eu vou para uma igreja mais forte. Irmão, não existe igreja mais forte ou pastor mais forte. Forte é o nosso Deus. Tem que parar com esse negócio. Não é porque o outro pastor, porque a outra igreja. Quem fala assim é porque nunca entrou no santuário e ainda não entendeu. Porque quem entende sabe que isso não existe. Existe sim um Deus poderoso, que já nos deu a palavra, que já nos garantiu a vitória. E aí quando eu entendo, o que eu faço? Eu assumo aquilo que Ele falou. E eu agradeço, passo a agradecer a Deus. Porque quando a pessoa entende o fim dos problemas, ela não vai ficar mais reclamando. Ela não vai ficar, Deus, ó dia, ó Deus, ó azar, por que minha vida não muda? Olha, né? Tem pessoas que só contam problema. Irmãos, eu preguei essa mesma mensagem no culto anterior. Terminou a reunião, o casal veio falar aqui comigo. Ele disse: pastor, hoje a mensagem, Deus já vinha me abençoando e falando comigo. Hoje veio para fechar com chave de ouro, porque agora eu entendi o fim dos meus problemas. E ele falou de um problema que ele já tinha falado para mim. Falou: pastor, nunca mais o senhor vai ouvir eu falar desse problema. Hoje é a última vez que eu falo para o senhor, não falo mais, porque eu já entendi o fim dele. Falou aqui para mim. E a gente fica feliz. Por quê? Porque é isso. É isso que você tem que entender. Enquanto você não entender, você vai estar sempre vendo o problema, sempre falando dele, sempre dependendo das orações. Agora, a hora que você entende, então você vê o fim dos problemas. Seja da enfermidade que o médico diz que não tem cura, seja do problema financeiro, seja do problema familiar, seja do problema sentimental, qualquer área da sua vida. Entre no santuário e aí você vai ver o fim de todos os seus problemas. E quando você vê o fim, seu coração se alegra, você louva a Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém.